uma revisão rápida. Nós já falamos no passado aqui sobre o livro Caminho da Luz. Uma revisão, naturalmente, dentro daquela proposta do campo do Espírito. Não é um resgate histórico dentro daquilo que a ciência oficial do mundo estabelece. Porque senão nós entraremos talvez em conflito em alguns pontos. Mas Emmanuel deixa muito bem claro que a história do mundo está muito bem trabalhada e estudada pelos nós. O trabalho de Emmanuel é trazer para todos nós que a par de toda a movimentação que existe na Terra, existe um componente espiritual. Que por trás de todos os lances mais importantes da trajetória evolutiva da face da Terra, existe um ascendente místico espiritual que rege e que coordena esses movimentos. Então, a história da evolução planetária, da gênese planetária, ela é vista sob o enfoque do mundo espiritual. Naturalmente que isso pode ter algumas divergências, como por exemplo, nós acreditamos, porque vê através da pena abençoada de Chico Xavier, pelo respeito que ele merece, da sua larga mente única, da sua vida, pela sua vivência. Então, para nós é uma revelação de fé. Nós acreditamos. Então, um dos pontos basilares é de que Jesus, o Cristo, como nós conhecemos, foi aquele que organizou a própria formação do mundo. Se nós nos adentrarmos pela ciência oficial do mundo, vai dizer que não foi assim que aconteceu. Tem toda uma explicação científica, Emmanuel também não foge dessa explicação científica, mas ele coloca que, controlando esse processo de formação do globo terrestre e do próprio processo evolutivo das espécies aqui na Terra e também do ser humano, sempre houve o amparo, sempre houve o trabalho de Jesus auxiliado pelos seus prepostos espirituais, pelos seus auxiliares ou pelos espíritos de luz, que coordenaram todo esse trabalho de formação, de gênese da Terra e da origem das espécies e do processo evolutivo de todas essas espécies até desaguar na fase que nós encontramos, que é a fase nominal. Pois bem, então, dando início ao primeiro capítulo, um sumário, do que trata o livro, ele fala da gênese planetária, da vida organizada, são os itens que nós vamos estudar. As raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia de onde nós descendemos, os latinos estão vinculados a esse tronco da família indo-europeia, o povo de Israel, a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia, a lição de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, depois a invasão dos bárbaros, a idade medieval, os abusos do poder religioso, as cruzadas do fim da Idade Média, a renascença do mundo, a época de transição, a Revolução Francesa, o século XIX, aí chega o Espiritismo, as grandes transições, o Evangelho do Futuro e a conclusão. São os capítulos que Emmanuel trata, que não vai ser possível tratar na noite de hoje, nós vamos estudar apenas alguns capítulos que a gente estuda. Se Deus permitir, na sexta-feira a gente vai avançando no estudo do livro Caminho da Luz. Então, Emmanuel esclarece que esse trabalho não deverá ser um trabalho histórico. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então ele fala que nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Esse momento de transição, ou de aferição, ou da separação do joio do trigo, como foi muito bem profetizado por Jesus. E o ressurgimento de energias criadoras, para o ressurgimento de energias criadoras de um mundo novo. Efetivamente, esse momento, esse ápice dessa civilização, nós chamamos a civilização ariana, ou melhor dizendo, a civilização adâmica, nós estamos chegando no ápice da evolução da civilização adâmica. Segundo Chico, revelação através de Emmanuel, entrevista que ele deu na LBV,
na década de 50, se não me engano, ele fala que a Terra passa por ciclos de raças, né? E que nós tivemos, antes da Lemúria, duas outras grandes raças, que se perderam os vestígios, né, em função da primitividade dessas raças. E que essas raças, elas se renovam a cada 28 mil anos. A cada 28 mil anos, há uma renovação, né? É como se a providência divina utilizasse, né, desses processos de renovação para promover um surto evolutivo. Então, depois dessas duas grandes raças que se perderam, que não tiveram registros históricos, tivemos a Lemúria, que foi também um continente, né, que se extinguiu, e depois a Atlântida, que inclusive está nas referências de Platão, né? Platão faz referência a Atlântida. Emmanuel fala sobre a Atlântida aqui nesse livro. Ele cita, né, sobre a Atlântida que realmente existiu e que foi um povo que já teve uma civilização um pouco mais avançada e que também se extinguiu, né? Basicamente não deixaram vestígios, e foi submergida. E que depois, então, adentrou nessa civilização que nós estamos vivendo hoje, que está se completando 28 mil anos. Né? Estamos chegando no ápice da civilização adâmica. Isso não quer dizer que haverá destruição dessa civilização, como aconteceu nas civilizações passadas, em função da necessidade. Né? Porque era necessário renovar mesmo. O que não necessariamente ocorrerá com a civilização que estamos hoje, né, envergando. Na realidade, Emmanuel, ele diz o seguinte, né, que diante dos nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecesse diante de um ecrã maravilhoso, como se fosse uma tela. E é exatamente isso. Né? Lá no mundo espiritual está registrado todos os fatos importantes da história das civilizações humanas. Então, Emmanuel, quando foi escrever esse livro, ele teve acesso a essas informações. Por isso que ele fala que diante dos nossos olhos, né, passam os fantasmas das civilizações mortas. Eles se extinguiram. Então, os espíritos elevados, não são todos, eles têm acesso a essas informações e resgatam essas informações e trazem para nós. E ele fala que o tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada ser, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Então, o tempo. Tem uma frase de André Luiz que Deus, a providência divina, não usa violência, né? Usa o tempo. Então, o tempo vai aclarando tudo isso. A gente percebe que o tempo vai ajustando, né, tudo aquilo que o homem às vezes acha dentro da sua limitada concepção e entendimento acerca da vida, né? O tempo vai aclarando tudo. Então nós perguntamos, onde estão, por exemplo, o Colosso de Rhodes, né? As maravilhas do Jardim Suspenso da Babilônia, todos aqueles grandes impérios, Império Persa, né? O grande Império de Alexandre, o próprio Império Romano, tudo passou, virou pó, virou ruína, né? Então o tempo, ele vai, né, como diz o Emmanuel, aclarando o caminho das experiências humanas. Passam as raças das gerações, as línguas dos povos, os países e as fronteiras, as ciências das religiões. Porque para a espiritualidade, um século, 1000 anos, isso não é o tempo para a espiritualidade. Quanto mais elevado o espírito, maior é essa diferença que nós temos em relação ao tempo, né? Essa valorosidade que nós temos em relação ao tempo. Parece ser muito relativo. Um espírito superior, 1000 anos, 2000 anos, 5 anos, são um tempo relativamente curto. Porque para nós é quase como se fosse uma eternidade. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse provedinho maravilhoso. Então a gente percebe que basta, né, um sopro divino para movimentar tudo aquilo que parece que a ciência, né, que os homens vão construindo e que de certa forma parecem indestrutíveis. Então, para quem vivia no Império Romano, no apogeu do Império Romano, em que Roma dominava praticamente quase que o mundo todo conhecido, né? Na concepção de quem vivia ali, achava que o Império Romano fosse eterno, que aquilo não ia ser acabado. Mas bastou a providência divina atuar e o poder, né,
foi cedido do Império Romano para outras nações. E nós observamos a novidade, né? A mudança de eixo, né, de domínio de poder, estamos iniciando agora. Esteve durante muito tempo, né, com Portugal, com Espanha, depois Inglaterra, Estados Unidos, agora China, depois a Índia, né? Basta uma pequena movimentação, como diz aqui, da providência divina, para que essas redes de poder, elas vão se alternando, né? E muitos daqueles que eram reis, que mandavam, como diz Emmanuel, no livro Caminho da Luz, voltavam às vezes envergadura de escravos, para aprender, né, a humildade, para aprender o respeito ao direito à vida. Muitos daqueles que entranavam, né, que carregavam na mão o cetro, o mando do poder, muitas das vezes voltavam às próximas existências, na condição de escravo da própria civilização em que eles estavam dominando. O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Europa? Durante muito tempo, né, a Europa sugou o que pôde das nações africanas. Viveram quase que às custas das civilizações, dos povos africanos e também aqui dos latinos. Retirou o ouro que foi possível, dizimou quase que totalmente a civilização espanhola, os incas, os astecas, pelas invasões. O que está acontecendo na Europa hoje? Aqueles mesmos que eles invadiram em séculos passados, estão reencarnando hoje nos lares dos europeus, com os filhos, para receber de volta aquilo que foi tirado de maneira agressiva, de maneira violenta. É assim que funciona a justiça divina. Né? Porque a gente vê às vezes como se fosse uma injustiça, os ataques terroristas, nada mais são que a lei de causa e efeito, daquilo que esses mesmos povos promoveram ao longo do século. Não existe nada que seja injusto, não Deus seria injusto. Né? Há uma lei de causa. É claro que não justifica eles fazerem isso. Como diz Jesus, né? É necessário que venha o escândalo. O Cristo não disse que era bom, porque é necessário. Por quê? Porque através da lei de causa e efeito é que nós aprendemos a não bater nos outros, a não lesar o próximo. Não haveria necessidade de ser assim, poderia ser outro caminho. Mas, infelizmente, quase sempre, essa é a nossa escolha. Então, é necessário que venha escândalo, mas há que o escândalo venha. Até que um dia, né, as criaturas humanas, elas realmente, né, cansem de sofrerem, pelo fato de fazer os outros sofrerem, então resolve mudar de vida e deixa o amor falar mais alto dos corações. É então a questão se resolve. Mas até que a luz brilhe no íntimo das criaturas humanas, muitas das vezes ainda vamos observar, né, esses litígios, esses duelos, em função ainda da rebeldia que trazemos poder. Então, seus filhos mais eminentes, como falei, Emmanuel, podem visitar as outras pátrias siderais regressando ao órgão. E é assim que se dá o processo evolutivo. Espíritos mais eminentes, né, em todas as civilizações, visitam outras pátrias siderais, outros mundos, regressam aqui na Terra e trazem o processo evolutivo. Então, a gente observa que o progresso evolutivo que nós temos hoje de avanço no campo da ciência não é fruto de trabalho coletivo. Quem inventou, quem descobriu a anestesia não foi a humanidade. Uma pessoa só, não foi eu. Foi lá, realmente pelo trabalho dele, pela pesquisa dele, naturalmente linkado ao mundo espiritual, que trouxe benefício, essa bênção, né? Tem coisa maravilhosa, né, do que anestesia. Imagina antigamente, né, você fazia o tratamento dentário, anestesia. Então é uma bênção, uma maravilha. O inventor do avião, por exemplo, não é fruto do trabalho da humanidade. Foi um espírito que reencarnou com essa missão. Então, e o grosso da humanidade vai o quê? Vai acompanhando o progresso individual dessas criaturas. E nós vamos então assabacando, pegando, né, como se fosse uma carona, e aproveitando esses expoentes em todos os campos do conhecimento humano, seja na ciência, na filosofia, na religião, na música, nas artes. Eles vão promovendo. E Emmanuel está uma mensagem maravilhosa no livro, não sei se é ali o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida, que chama Enxertia Divina.
É enxertia, né? Que a providência divina faz. São espíritos que vêm, mergulham aqui no órgão terrestre. Não são criaturas daqui, a gente percebe facilmente que não são daqui, porque elas destoam do nível intelectual e moral dos habitantes da Terra. A gente vê um Mozart, por exemplo, a capacidade dele, né? Um Einstein, um Chico Xavier, você vê que não é daqui da Terra, mas são espíritos que vêm de outros órgãos, mergulham aqui na Terra, para que a gente possa aprender com eles, pelos seus exemplos, pela sua renúncia, pela sua vida, e assim vai se dando o progresso, né, coletivo das criaturas humanas. O mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Muitos deles sofrem. Quantas vezes o Chico foi ridicularizado? Irmã Dulce. Esses grandes compositores, né? Na época eram compreendidos. Beethoven, Mozart, não foram entendidos pelos seus contemporâneos. Só depois, muito mais à frente. Grandes escritores, poetas, literatos, cientistas, né? Galileu Galilei, que foram assim fustigados, porque como essas criaturas pairam no nível mental, né, intelectual e vibracional acima do grosso das criaturas humanas, elas passam incompreendidas, né? Elas passam muitas das vezes, quando não compreendidas, muitas das vezes até criticadas. Porque a maioria está no nível de sono, como diz a Joana de Ângeles, né? Bota uma música clássica, nossa, coisa mais chata, né? Mas bota lá um tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, é um nível, não é? Mas a gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo. Essas aulas. Em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Então, Emmanuel, no livro Caminho da Luz, fala, e ele percebe isso, né? Que acima de tudo isso, irradia-se a luz desse fio, que ele não consegue divisar. Mas ele entende, e nós vamos falar daqui a pouco, que esse fio de luz que diviniza a matéria, que traz a espiritualidade à matéria, parte de Jesus. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz da vida está nas suas mãos. Só Jesus não passou. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. Então aqui, uma informação muito importante, né? Que é a dimensão do Cristo no entendimento do Espírito, trazido por Emmanuel. Porque Jesus, né? Como fala aqui Emmanuel, ele é o governador do planeta Terra. Né? É ele quem governa o planeta em que nós habitamos, em que nós vivemos. E Emmanuel fala o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, Emmanuel fala que existe essa comunidade. O que é espírito puro? Na questão lá do livro dos Espíritos. São espíritos, são aqueles que não precisam mais reencarnar em lugar nenhum do universo. Já passou por todos os processos evolutivos, não precisa mais reencarnar. E torna-se puro espírito, não espírito, puro espírito, ou seja, destituído de toda a materialidade. E eleitos. Além de ser espíritos puros, são eleitos pelo Criador, pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas do nosso sistema solar. Então não dá nem para imaginar como que acontece, né, essa reunião de Cristos. Então dá-nos a entender o seguinte, que cada sistema solar, né, a estrela com os planetas ali girando em torno, né, tem essa comunidade de espíritos puros responsáveis por aquele sistema.
Então, nós imaginamos, né? Tem um Sol, que é de onde parte, né? Toda a energia que nós recebemos, né? De calor e de vida aqui na Terra. E que a gente imagina que o Sol seja o centro, né? Dessas unidades espíritos, dos quais Jesus é um dos membros divinos. Então, aqui a informação do Irmão está dizendo que Jesus não é o único Cristo, que além dele existem outros Cristos, até superiores a ele, né? Porque Jesus, ele é o Cristo designado por Deus para organizar e formar a Terra. Mas e Júpiter? Quem é o Cristo de Júpiter? Que temos informações que é muito mais evoluído que a Terra. Marte, Saturno, né? Então são vários Cristos que regem, né? Que compõem essa comunidade. E fora do nosso sistema solar, o nosso sistema solar é uns pequenininhos, os mínimos, né? Se tiver até a oportunidade de fazer aqui uma analogia, né? A Via Láctea, mais ou menos, sei lá como que é, mas são dados astronômicos, né? Dentro da Via Láctea, eles falam que nós moramos aqui, ó, no sistema solar, nós estamos na periferia de uma grande cidade. Estamos na periferia. E segundo Emmanuel, nesse ponto que a gente vive, é um dos lugares mais difíceis ou improváveis de se ter vida. Pelas condições de meteoro, não sei mais o quê. E segundo Emmanuel, aqui é mais estável, no centro da galáxia, da Via Láctea. Na extremidade é mais complicado. A gente mesmo as atividades dessa vida toda, né? Então, segundo os astrônomos, nós moramos aqui, ó, pertinho. O nosso sistema solar. E a Terra é apenas um pontinho, né? Um grãozinho, né? Nem isso, né? É menor que a cabeça de um alfinete, né? Comparado aí com uma América, né? Se a gente fizer uma analogia. O pessoal tinha que pegar uma moedinha de 10 centavos. Essa moedinha de 10 centavos é a órbita, pela analogia, que o último planeta dá em volta do Sol. Ok? Você representa uma moedinha de 10 centavos. A cabecinha de um alfinete seria o Sol, para vocês imaginarem. E a Terra seria um micro. Um micro, você pega 1 milímetro, divide em 1000 partes. Pega uma partezinha só, isso é um micro. Isso representa a Terra. Tá? E a cabecinha de alfinete é o Sol. E a moedinha de 10 centavos é a órbita que o último planeta dá em volta do Sol. Maior, né? Aí você pega o extremo norte da América do Norte, né? Não pegar o preto, não. O extremo norte da América, lá no Alasca, né? E o extremo sul da América do Sul. Isso representa a Via Láctea. Aí você pega essa moedinha de 10 centavos e joga. Para ver como nós somos importantes na Via Láctea, né? Quanto nós representamos, né? Não é moedinha de 10 centavos, não, porque nós somos, na verdade, um micro, né? Do Sol, a cabeça de alfinete. Joga uma cabeça de alfinete aqui, alguém acha? Difícil, né? Joga em Ouro Preto, joga em Minas, joga no Brasil, joga nas Américas. A gente acha que só aqui tem vida, né? E a Via Láctea, que é uma das menores galáxias. Segundo os astrônomos, já estão catalogadas mais de 200 bilhões de galáxias. Já fica tão pequeno, né? Não estava por aqui. Para mostrar a nossa relatividade perante o universo, né? Eu fico imaginando, por exemplo, né, quem é o Cristo, né, de Betelgeuse. Betelgeuse, milhares de vezes maior que o Sol. Milhares de vezes maior que o Sol. Né? Antares, por exemplo. O Sol perto de Antares desaparece na escala de grandeza. Mas não, o Cristo de uma estrela dessa, isso dentro da nossa Via Láctea. Então, para a gente ter a dimensão, né, de como funciona essas coisas, né, no universo. Pois bem, então essa comunidade de seres angélicos, gente, se quiser fazer uma pergunta, uma colocação, fique à vontade, tá? Nós somos tão pequenos assim, qual é a nossa finalidade? Qual é a finalidade da nossa existência? Nós somos pequenos. Em comparação de tudo.
Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos uma missão. Todos nós. Não tem uma criatura aqui na Terra que não tem uma missão a cumprir para Deus. Tá? Pode ser que para os homens nós não tenhamos verdade, mas para Deus sim. Para o Cristo sim. Então, cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra. E a nossa escalada evolutiva é infinita. Ela não termina. Hoje nós estamos aqui. Tá certo? Daqui a alguns séculos, milênios, estaremos em Sírios. Como existem, né? Espíritos, por exemplo, né? Que migraram de Sírios para cá. Nós temos informação, por exemplo, que Maria, mãe de Jesus, mora em Sírios. E por aí vai. Então, nós temos a possibilidade de o crescimento infinito. Então, a ideia de ser pequeno é a ideia nossa, não do Criador, que nos criou para a perfeição relativa, não absoluta, né? Porque nós jamais seremos criaturas perfeitas. Jamais. Por que jamais seremos criaturas perfeitas? Porque nós seremos Deus. Deus é único. Né? A perfeição relativa. Por isso que Jesus fala, vós sois deuses, no plural, não no singular. Sejam perfeitos. Então, todos nós temos a contribuição. O verme que rasteja no chão, ele tem a importância dele. Ele está contribuindo para a oxigenação do solo, a minhoca, os hidrógenos. Tudo tem uma finalidade na existência. Então, imagina nós. Nós mostramos só esse aqui, gente, não é no sentido mais de mostrar para nós ainda, né, o que nós temos de potencial para crescimento. Não que nós somos seres insignificantes, não é nesse sentido. Todos nós temos nosso grau de responsabilidade perante, né, a obra da criação. E cada um de nós contribui dentro daquilo, dentro da sua capacidade, do seu entendimento. Eu gostaria de complementar, falar alguma coisa na questão que ela levantou. Eu entendi mais, foi tipo da questão de que a gente é pequeno, da complexidade que é a situação. Tipo, como que a gente acha que a gente é muito importante, mas na verdade a gente está numa escala minúscula da situação. Então a gente entende, a gente tem muito pouco conhecimento do que é na verdade como as coisas vão, a graduação a gente está numa escala muito pequena. Então a gente tem muita coisa ainda para alcançar. A gente tem muita coisa para fazer, tipo, se a gente vai evoluindo, quem sabe a gente não pode chegar numa evolução tipo Jesus? Acho que pode ser essa uma finalidade também, de ajudar Deus a cuidar do sistema solar. Sim, eu acho que a missão do Espírito, eu acho que cada Espírito deve ter uma missão, porque a gente não existe do nada, para nada. Exatamente. Né? Assim como Jesus, dentro do entendimento espírita, né? Jesus não foi criado da forma como ele está hoje. Né? É fruto de um processo evolutivo. E nós não sabemos, não temos condições de entender o processo evolutivo de Jesus, quando que ocorreu, mas Emmanuel fala no livro Consolador que o processo evolutivo do Cristo se deu em mundos que já se desintegraram, que foram há bilhões de anos atrás, que nem existem mais, mas que um dia nós seremos também. Certo? Essa é a proposta do processo evolutivo. Né? Então, quando nós falamos aqui, gostamos do universo, né, o quanto é grande a obra da criação e quanto temos de potencial para crescimento. Mas todos nós somos filhos de Deus, importantes, né, nesse processo de crescimento. Isso que é o que importa. Agora, importante também reconhecer o quanto ainda nós somos imperfeitos e o quanto temos que trabalhar para nos melhorar. Porque é esse o problema da maioria das criaturas humanas, né, de nós. É a questão do orgulho e do egoísmo. Achar que nós já estamos bons. Ou achar que nós somos os únicos. Ou achar que nós somos seres superiores, né, que os demais. E se encastelar dentro do nosso universo personalista. Aí então é complicado. Então, nós mostramos a dimensão do universo, nós olha, né, aquilo que Sócrates dizia, né?
entendimento, quando ele chegou, né, num grau de percepção acerca do conhecimento que ele disse, né? Então, quando você era sábio, ele falou que sim, por quê? Porque eu sei que nada sei. Ele sabia ainda da ignorância que ele tinha por dentro quando ele precisava ser. Então, é nesse sentido. Pois bem, então fala que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos primeiros princípios. Então, essa comunidade se reuniu desde o momento, né, em que a Terra começou a ser formada, por 2 vezes. A gente fica até imaginando como se dá essa reunião. Né? Será que é mesa? Será que é uma reunião de seres crísticos? Mas essa reunião se deu nas proximidades da Terra, por 2 vezes. Segundo Emmanuel I, quando a massa, né, foi se deslocada do centro do sistema solar para a formação da Terra, a primeira, né, e a segunda reunião foi quando se planejou a vinda de Jesus, pessoalmente, né, materialmente, aqui na Terra. Então, foram os 2 momentos da reunião desses seres crísticos. Né? No momento em que essa massa foi deslocada pelo Criador para a formação do globo terrestre e quando se decidiu pela vinda de Jesus à Terra. E Emmanuel nos fala, então, dos primeiros tempos, né, da formação da Terra. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Então, desde o momento em que essa massa ainda informe, né, foi destacada do sistema solar para a formação do planeta Terra e da Lua, já se estabeleceu, né, as leis para promoção da vida aqui na Terra. Então, nós sabemos que nós estamos, a nossa localização perante o Sol está perfeitamente calculada, a pressão atmosférica é perfeitamente adequada ao nosso organismo. Enfim, todo esse conjunto, né, de leis matemáticas muito bem delineadas para que, no futuro, fosse possível estabelecer a vida que nós conhecemos aqui na Terra. E assim que a Terra se formou, há 4 bilhões e meio de anos atrás, logo depois, né, houve a formação da Lua. E Emmanuel fala que ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, ou seja, em torno do Sol. Uma manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente, que a Terra, necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Emmanuel não entra em detalhes, mas ele fala que a luz polarizada, né, essa luz refletida que recebemos da Lua, ela influi decisivamente nos processos de reprodução e de criação. Eu não sei se tem a ver o pessoal, né, os mais antigos, fala que tem que plantar em determinado período de lua, né, para que ela cresça mais, né, para que se desenvolva mais. Então, Emmanuel, apesar de não entrar em detalhes, ele fala que essa luz polarizada que recebemos da Lua, ela influencia decisivamente nesses processos de evolução e de criação aqui na Terra. A grosso modo, essa dinâmica ela pode ser percebida pela dinâmica das marés mesmo, a importância da Lua para a gente, assim, grosseiramente. Ela influencia exatamente quando a maré sobe, quando a maré desce. Então, de primeiro olhar, isso já é um ponto. E com certeza deve influenciar em outras coisas. Ele não entra em detalhes, mas vai entender que essa luz refletida, ela é carregada de magnetismo. E esse magnetismo
influencia, né? Não somente nas criaturas humanas, mas em todas as espécies, né? Inclusive vegetais aqui na Terra, nos processos de criação e reprodução. E as marés é um fenômeno, né? Catalogado e visível, né? Então, esse realmente digamos assim, ele é comprovado. Esse outro que Emmanuel está trazendo, eu não sei se a ciência tem alguma informação a respeito, né? Mas Emmanuel está trazendo aí de primeira mão. E essa luz que provém da Lua tem essa qualidade, né, de influenciar os processos de reprodução e criação aqui na Terra. Então a Terra, né, nos seus primórdios. Então Jesus, né, que é o divino escultor, sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocado do Sol pelas suas mãos, augustas e compassivas, operou a estrutura geológica do orbe terreno, fez a pressão atmosférica adequada ao homem, estabeleceu os grandes centros de força da atmosfera e da estratosfera. As camadas, né, que nós temos de ozônio, né, estão localizadas aí a dezenas de quilômetros, para filtrar adequadamente os raios solares, de maneira que não traga prejuízo, né, para as espécies. Então, segundo Emmanuel, tudo isso foi planejado por Jesus e por aqueles que trabalhavam, né, aos seus cuidados. Interessante, gente, que no livro Gênesis, do Velho Testamento, quando vai falar da formação da Terra, lá fala Elohim, né, o termo que se usa lá, Elohim, né, que Elohim fez a Terra, criou a Terra, formou a Terra, né? E para os tradutores, para aqueles que estudam o Velho Testamento, sempre ficarem intrigados, porque Elohim é deuses no plural. Significa deuses. El é Deus. Mas o livro, né, que representa toda a estrutura de um povo cuja base foi a ideia de um Deus único, né, e logo no primeiro capítulo, vem falando da formação da Terra, da gênese da Terra, por deuses. Então isso sempre intrigou os estudiosos. Então isso é uma aparente contradição. Eles usam o Elohim. Isso foi estabelecido através de Chico Xavier, com a sabedoria de Emmanuel, explicando que, na verdade, o Elohim representa esses espíritos crísticos que trabalharam na formação do globo terrestre. Daí o termo natural, Elohim, que são esses seres superiores que promoveram, né, a formação do globo terrestre. Os Cristos, no caso. Não sei, o Cristo seria o único, né, aqui na Terra. Mas além de Jesus, o Emmanuel fala que opera sob sua coordenação espíritos superiores, né, que seriam esses Elohims, responsáveis, né, pela formação do globo. Emmanuel vem trazendo também sobre os primeiros habitantes da Terra, né? Ele fala que uma camada de matéria gelatinosa envolveu toda a Terra em seus mais íntimos contornos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células aluminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Então, seres muito primitivos, os vírus, né? Seres extremamente primitivos, unicelulares. E essa matéria gelatinosa, segundo Emmanuel, que é o protoplasma, ele fala que subverteu o mundo espiritual na Terra, né? E essa matéria seria, digamos assim, através dessa massa, né, seria a base de onde surgiria a vida aqui na Terra. Seria o elemento que acolheria, digamos assim, a mônada celeste, os princípios espirituais que desceriam aqui na Terra para processar a vida. Então, essa massa, né, gelatinosa, gelatinosa, que ele classifica sendo o protoplasma, seria a base para o início da formação da vida na Terra. Com a história incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, surgiu na água, porque na Terra primitiva, de alguns bilhões de anos atrás, não tinha oxigênio, não tinha se fixado no solo. Só depois das grandes florestas, né, que se fixou. Então, com a história incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas
onde encontra o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possui ainda proporções de manter a existência animal. Esses seres rudimentares somente revelaram o sentido, que é o tato, que deu origem a todos os outros, em função do aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, o primeiro sentido que esses seres unicelulares desenvolveram foi o tato. E que começaram a diferenciar o que é frio, o que é morno, o que é quente, né? E quando nós falamos isso, gente, a gente fala em escala de milhares de milhões de anos. Porque uma das questões que às vezes nos confundem muito é essa questão de tempo geológico, de tempo, né? É muito importante ter esse conceito. 2000 anos, por exemplo, em termos de tempo geológico, não é nada. Isso é questão de milésimos de segundos. Se a gente colocar aí a Terra, né? Os 4 bilhões e meio de anos, por exemplo, se condensarmos isso dentro de um ano, certo? A gente vai fazer comparação para que isso fique mais claro. Pega os 4 bilhões e meio de anos e proporcionalmente coloca como se fosse dentro de um ano. Você sabe quando é que o homem surgiu nesse período de um ano? A espécie humana? Nos 2 últimos segundos. Já passou, né? É quando surgiu a espécie humana. Nos 2 últimos segundos desse ano. Ou então, pega um prédio de 10 andares, esse prédio de 10 andares representa, né, os 4 bilhões e meio de anos, certo? E lá no último andar, você passa uma camada de tinta. Oi? Só ou não? Essa espessura dessa camada de tinta, 10º andar, representa o tempo em que o homem surgiu aqui na Terra. Então faz muito tempo que nós estamos aqui, né? Só os dinossauros, por exemplo, tiveram um período de mais de 80 bilhões de anos. Quando a gente fala 80 bilhões de anos, a gente não consegue raciocinar. O ser humano, a nossa mente, a gente consegue raciocinar porque é 2.000 anos, 3.000, 10.000. A partir de 100, 200, 1 milhão de anos, temos condições de entender. E ali Emmanuel vem falando que do período em que essa massa que formou a Terra foi deslocada na mão de Jesus e houve a solidificação da matéria, Emmanuel fala que depois você deu uma descansada, passou a dar mais de 700 milhões de anos. Imagina o Cristo trabalhando 700 milhões de anos, gente. Depois ele deu uma serenada. Foi quando foi solidificando a crosta da Terra. 700 não é 1 bilhão, não. É 700 bilhões de anos. Ele trabalhou. A gente trabalha em 10, 50 anos, acho que é naquela idade, né? Faz as contas aí. Divide 50 por 700 milhões. Deve dar 0,0000000. Nada. Né? Então nós temos aí todo o tempo, né? Para evoluir, para crescer, para trabalhar. Falar em trabalho, o que é espírito evoluído? Então, o Chico ele escreveu, quando ele escreveu o Paulo Estevam, a gente escreveu o Paulo Estevam demorou uns 2 meses, né? Hoje tem médico dos computadores, tá? Né? Psicografia no computador. Mas o Chico ele psicografava, né? Escrevia aquilo tudo e fazia revisão. E ele tinha que escrever aqui no intervalo, porque não tinha tempo, né? Porque ele tinha reunião à noite. Ele escreveu o livro quando ele trabalhava na Fazenda Modelo. E o chefe dele, o patrão dele, era espírita. Né? E dá para a gente imaginar e falar assim, não, eu estava fotografando, né? Eu sou joviano ali, dava um tempo, eu acho, você pode sentar ali agora, né? Essa parte da tarde, você não precisa trabalhar, você vai fotografar. Não permitia. Ele escrevia, psicografou o Paulo Estevam nos intervalos do almoço que eu tinha. Você ficava o almoço, eu ia repetindo, psicografava o Paulo Estevam. E nunca, não tem nenhum registro dele de falta de trabalho. Durante disciplina, né? De uma alma elevada, sem se desgastar. Então, exemplo para nós, né? Para as nossas reflexões. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entendeu perfeitamente a dinâmica da vida e o que é necessário para se viver de consciência tranquila. Com dever cumprido, receber o salário, mas cumprir integralmente o nosso trabalho. Então, quando ele fez 60 anos, né? Aí alguém perguntou, Chico, o Cristo, né? Comparando com o Cristo, o que significa 60 anos de mediunidade, né? Aí o Emmanuel está dizendo que representa 6 segundos. Comparado com o Cristo. Né? 60 anos, quando ele fez 60 anos de trabalho, um período na mediunidade, né?
que representava esses 60 anos, né, comparado com os 600 anos. Então, depois de 700 milhões de anos, o Cristo descansou na terra, realmente estava solidificando a matéria. Decorrido muito tempo, esses amelas primitivas associam para a vida celular em comum, formando essas colônias, né? O reino vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Então, a vida só nos oceanos. Aí é conquistado o coração, os brônquios, né? Enfim, isso que a própria ciência já vem demonstrando, né? A evolução das espécies, né? E que os seres vão evoluindo, né? De uma espécie para outra. Agora, é importante dizer o seguinte, disso tudo no processo evolutivo, que a evolução se processa não somente aqui no plano físico, mas também no mundo espiritual. Quem quiser entrar mais em detalhes, tem um livro, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Por isso que não fala evolução em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Então, o que acontece? Né? Aquele batraco, né? Ou aquele animalzinho, ele morre, o perispírito, né? Ou seja, a forma perispiritual daquele princípio vai para o mundo espiritual, aquilo é trabalhado no mundo espiritual pelos espíritos superiores, tá certo? Quando promove o renascimento dele, ele já renasce numa formação mais evoluída. Então é isso que às vezes, Darwin, por exemplo, ele estava estudando a evolução de uma espécie, né? Tá as camadas aqui, né? No registro geológico, né? Normalmente pressupõe-se que as estão embaixo, né? São as mais antigas, mas não são uma rocha, né? Então ele fazia análise da evolução da espécie, que é uma espécie aqui mais primitiva, aqui um pouco mais evoluída, e ele ficava querendo encontrar o elo. Onde que deu esse? Ele dava um salto no processo evolutivo. E eu não consegui explicar isso aí. Analisando a espécie apresentava-se de maneira mais aperfeiçoada, né? Então ele achava que isso deveria ser em função do quê? A ineficiência aqui do registro geológico da rocha ali, que é preciso, né? Destruir, e perdeu esse elo. Mas na realidade o que acontece é exatamente isso, né? A espécie sofria um processo de mutação ou de alteração no mundo espiritual pelos espíritos superiores responsáveis por esse processo, né? Mudava a forma ali, quando renascia já promovia uma espécie, uma mutação, digamos assim, e uma evolução na espécie. Então assim vai se dando, né, processo de inclusive, né, com a raça humana. O Oceano Geológico estabelece os contornos geográficos, né, da Terra, separando os continentes, os oceanos, né. Os primeiros crustáceos terrestres são prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo as pegadas aparecem os batraquios, que trocam as águas pelas regiões rocosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante e prodigiosa. Nós vamos entrar no período carbonífero, né? Que gerou, né, esses grandes depósitos de carvão que hoje a humanidade utiliza, né, para energia. E nós perguntamos, né? Onde está Adão? Onde está, né, Adão com a sua queda no paraíso? Porque as religiões estabelecem que o homem surgiu a partir de Adão. Não é isso? Especialmente, né, as religiões ocidentais, o catolicismo, né, estabelece que o homem surgiu com Adão. Mas nós formos fazer uma regressão, uma conta, fazendo ali no próprio Velho Testamento, vai perceber que Adão, na verdade, surgiu há 4.700 anos atrás. Não é isso? Dá em torno disso. 4.700, entre 4.700 e 5.000 anos atrás. Né? Fazendo uma regressão aí nas contas lá dos seus antepassados, antes de chegar nele. E aqui mesmo, né, na Santa Luzia, não tem lá o fóssil, né, como é que chama? Maria, né? Aquele fóssil, né, de Santa Luzia, aquela mulher, Luzia, né? Luzia, né? Ela tem quantos anos? Pela datação lá que fizeram? 26 mil anos, né? Então, por aí já cai por terra, né? Quer dizer, então, na realidade, vamos perceber, como dizendo André, nossos olhos estão aflitos, essas figuras legendárias, são figuras.
espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados, vamos estudar daqui a pouco, né, ou em outra reunião, que vieram de Capela. É uma lembrança dos capelinos que estavam aqui na Terra, porque eles perderam o paraíso onde eles viviam, num dos orbes do sistema de Capela, e vieram aqui na Terra, no planeta primitivo. Então, no imaginário deles, porque eles guardaram essa lembrança, né, criaram, né, essa lenda, né, desse paraíso perdido. Né? Então, compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas. São símbolos. Não podemos pegar tanto o Novo, especialmente o Velho Testamento, estudar ao pé da letra, nós vamos fazer confusões das mais absurdas possíveis. O próprio Velho Testamento nos fala que Adão não foi o único, né? Porque na história ali de Caim e Abel, quem que mata o acho que Caim mata Abel, não é isso? E depois ele foge, vai para uma cidade de ódio, ele se casa. Com quem que ele casou? Tinha que ter gente. Não foi com o bicho que casou. Né? Casou e teve filhos. Então a própria Bíblia fala que Adão não foi o único. Né? Ele fala que ele casou com toda a cidade, mudou. Né? E teve filhos. E já existia uma civilização, a cidade de hoje. Né? Então são símbolos. Vamos entender que Abel e Caim são símbolos para as personalidades humanas. No período terciário, quando que se dá o período terciário? O período terciário se dá aí 40 milhões de anos atrás, um pouco antes, né? Sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. O que são os antropóides, né? São semelhantes aos gorilas da realidade que nós temos hoje, né? Esses antropóides, segundo Emmanuel, são antepassados do homem e ascendentes dos símios, são os macacos, que ainda existem, não todos, mas é uma raça, né? Um tipo de espécie de macaco que existe no mundo, tiveram sua evolução em pontos convergentes. E daí o parentesco zoológico, né? Entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Eu não sou entendido do assunto, parece que se dissecar o DNA de um chimpanzé com o do homem, acho que dá 99,9, tudo igualzinho. Acho que é zero coisinha só de diferença, que faz a diferença entre tudo. A coisa é pequenininha. Né? Então, Emmanuel fala que esses antropóides, né, que são antepassados do homem e ascendentes dos símios que eles tiveram evolução, né, em pontos de margem, em pontos convergentes. Né? As duas linhas aqui, ó, né, estiveram em pontos, né, convergentes, muito próximo do outro. Aqui, a gente coloca aqui, nós temos um quadro mostrando, né, as eras geológicas, para a gente ter ideia, né? Esse é o terciário, né, em que Emmanuel refere, né, que essa fase desses antropóides, né, vivemos nessa época aqui. Aqui foi quando começou a surgir vida na Terra, e todo o processo evolutivo, né, passando aqui pelo período carbonífero, né, triássico, a época dos grandes dinossauros, que foram, Emmanuel fala que foram experiências, né, que os espíritos superiores fizeram, até chegar aqui no terciário, na fase dos símios, né, que são os ascendentes da raça humana, e até chegar no quaternário, onde surgiu o homem surgiu realmente no finalzinho do processo evolutivo da Terra. Né? Daqui até aqui, em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? E a raça humana realmente surgiu nos últimos instantes dessa escalada evolutiva. Então, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, de Jesus, estabeleceram na época de grande variabilidade uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu aprisionamento em marcha para a racionalidade.
E Emmanuel fala que os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. E o homem não escaparia a essa regra geral. Então, eu sei que essa questão, até um tempo atrás, estava fazendo um estudo desse lá na Bahia, no grupo que eu participo lá, e a senhora, esse presidente do grupo, ela falou assim, ela falou de tudo, ela me chamou no canto e falou assim, eu sou espírita, né, adoro espiritismo, uma coisa, eu não admito me falar que um dia eu fui cachorro, eu fui macaco. Isso eu não assumo mesmo, né? Então, olha, o que eu tenho escrito deixa bem claro é que nós não fomos criados assim, né? Então tem que partir pelo menos a ideia de um Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Se Deus é justo, é perfeito? É. Tá, é a base, né? Senão também não tem jeito, né? Então, se Deus é perfeito e é justo, então por que faz um perfeito? Né? Resolveria a questão. Né? Mas um perfeito sem problema, sem doença, né? Perfeitinho sem nada. Mas quis Deus estabelecer uma lei, ele não vou questionar, né? Mas ele estabeleceu por vontade própria que os filhos fossem criados e que o processo evolutivo fosse um trabalho inerente a cada um, individual e intransferível. Uma lei que ele estabeleceu, né? Então tudo evolui, certo? Então nós temos que entender que não é um macaco que vai virar um. O macaco vai ser sempre macaco. Mas esse processo não existe? Continua. O macaco vai ser sempre macaco. Agora, o princípio espiritual que está habitando o corpo daquele animal, tá certo? Que ainda não é alma, mas é um princípio, um dia, sabe lá quanto tempo? E aí a gente não consegue entender, porque a nossa cabeça não conseguimos entender a questão do tempo durante milhões de anos, mas daqui a alguns milhões de anos, um dia aquele princípio espiritual vai envergar o ser mais evoluído, mesmo na escala animal. Porque a gente sabe que entre os próprios animais existe uma diferenciação. Até os cachorros, por exemplo. Entende? Não são mais inteligentes que os outros. Percebe isso? Então, o princípio espiritual é meio que. Sim. O cãozinho, né, que morre agora, é o princípio espiritual. Ele vai para o estagia do lado de lá, mas é muito rápido, retorna, né? Isso vai repetir, né? Até que o princípio vai adquirindo mais rudimentos de inteligência. A gente percebe isso aí, né? Tem cachorro que tem alguns que já estão bem mais avançados que outros. Outros que você tem dificuldade para ensinar, o outro já pega assim uma facilidade, né? Tem um cachorro de rua, você está comendo uma coisa, ele vem para você, ele olha para você assim, ele faz uma cara de pidão, como se estivesse pedindo comida. Eles vão ver aquela técnica, ele olha para você assim, me dá um pedaço aí. Né? Só falta falar. Né? Tem cachorro que só falta falar. A gente sabe que elefante, por exemplo, eles sabem lá os cemitérios antepassados que morreram, eles vão lá, visitam. Tem uma memória extraordinária os elefantes. Baleias, golfinhos, então. Então aquele princípio espiritual que está ali, ele vai saltando na escala evolutiva, até um dia habitar um corpo. Quando a gente fala desses antropóides aqui, é quase semelhante a um macaco. É aquele homem peludo, os braços alongados, o cérebro pequenininho. Não é todo homem dessa competição, não. É bem primitivo mesmo. Porque às vezes vai habitar tem outros mundos mais primitivos. E vai ficar estagiando lá nesse primitivo durante milhões e milhões de anos. Aquele homem primitivo, quase das cavernas, ele tinha pouca diferença dos animais. O olhar dele era aquele olhar morto, né? Não conseguia perceber as coisas ao seu redor, né? Vivia como nômade, caçando, reproduzia com pouca diferença dos animais, muito próximo dos animais, mas já era uma alma extremamente primitiva, né? Que saiu recém-saída do estado animal, né? E que foi sendo trabalhada pelos espíritos superiores. Então, o Emmanuel vai nos dizer o seguinte: que aquele homem primitivo, nos momentos em que ele dormia, a alma dele era levada para o mundo espiritual, ali eles trabalhavam com ele, né? Mostrava para ele como ele conseguiria o alimento, né? Pegava uma pedra lá, quebrava uma pedra, mostrava como é que era, né? E ele acordava, de repente
lascavam a pedra sem saber, relembravam, descobrir a maneira de cortar. Então o processo evolutivo sempre teve a nossa evolução sempre se dá de cima para baixo, nunca de baixo para cima. A gente sempre vai pegando, e é assim que ocorre no mundo, certo? Nós estamos vinculados a um espírito superior nosso, que vão nos orientando, vai nos guiando, vai nos intuindo. Esse espírito superior nosso é vinculado a um ser mais evoluído, que o vai orientando, e assim vai se dando a escalada evolutiva. Nunca de baixo para cima, mas sempre de cima para baixo, vai puxando. Então, assim foi se dando, né, o processo evolutivo. Então, se alguém perguntar, os espíritas falam que o macaco, não é, o macaco vai ser macaco. Agora, o princípio que está habitando ali, um dia vai habitar um corpo mais evoluído, mais aperfeiçoado. Certo? Que evoluiu é o princípio, não o corpo em si. E também evoluiu, né? Também vai evoluir. Então, João de Barro, por exemplo, ele vai construir a casinha dele como construidor daqui a 20 anos do mesmo jeito. Mas o princípio espiritual que está habitando ali, aquele pássaro, certo? Com o passar do tempo, ele também vai sofrer um processo evolutivo e vai habitar depois um corpo de um animal mais evoluído. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Não é questão de daqui 10, 20 anos. Está falando em questão de milhões de anos. 100 milhões, 200 milhões de anos. É tempo que nós não conseguimos raciocinar. E aí a transição. Então, o Emmanuel fala, né, a gente está quase concluindo essa parte, que os séculos correram sobre o lado de experiências penosas, sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos lenços, até que um dia, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual. Olha só, no perispírito, pré-existente, dos homens primitivos, nas regiões siderais, no espaço, né, em certos intervalos de suas encarnações. Surgem os primeiros selvagens de complexão melhorada, tendendo à elegância dos tempos do tempo. Então surge, né, no processo aí evolutivo, dentro daquelas raças de hominídeos, aqueles que tinham um crânio um pouco mais aperfeiçoado, né, uma mandíbula mais melhorada. Isso a própria ciência comprova, né? Você pega os fósseis, dentro dos fósseis, viu que uns eram mais evoluídos que os outros. Não é ridicularizando, não, é só uma pergunta assim. Então, a gente está falando de evolução e reino animal. O que tem espírito? A gente, animal, o que tem espírito na Terra, entendeu? Nós somos espíritos. Não, mas, por exemplo, a gente é espírito, Sim. o cachorro é espírito. É um princípio, né, digamos assim, seria um princípio espiritual. Não É. podemos falar em alma ainda, né? Uhum. Ah, tá, não tem alma. Porque a alma pressupõe raciocínio lógico, inteligente, né? Ah, tá. E Então, o esse cão ainda não. por Oi? exemplo, agora, é só curiosidade, não leva mal, não. Não. Sei lá, planta, por exemplo, sabe? Isso. Tudo tem o seu componente perispiritual. Ah, tudo tem. Todos têm o seu componente perispiritual. Ah, entendi. Você pega, por exemplo, um cristal de quartzo. Já viram, né? Todo mundo já viu, né? Um cristal de quartzo bipiramidal, perfeitamente, né, acertado ali. A impressão que você tem que pegou um laser e cortou ele perfeitamente, né? A gente olha assim, o acaso cria aquilo? Como que o acaso poderia criar sempre os cristais de quartzo perfeitamente, né? Hexagonal ali, as faces vizinhas perfeitas. Parece que tem alguma coisa por trás da vida que está comprimindo aquilo e modelando aquilo. Tem um princípio espiritual que está atuando ali também. Inclusive no reino mineral. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e na fase nominal em que nós nos encontramos. Né? Está sempre o princípio espiritual atuando. Né? Então, isso é importante, né? A gente ter isso em mente. E aquele princípio espiritual um dia vai envergar uma roupagem. A gente observa mesmo aqui na Terra, por exemplo, tem alguns aborígenes da Austrália, por exemplo, alguns pequeneus da África, alguns aborígenes mesmo da Austrália. O processo de vida deles é pouco diferente dos animais. Porque tem um homem assim, que está muito próximo
próximo de uma vida animal mesmo do que de uma vida animal. O que significa isso? São espíritos que estão tendo as suas primeiras reencarnações na fase animal. Está no começo ainda, né, do seu processo. Então ele fala que uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Que se deu na África, né? Na mãe África. Onde nós temos os fósseis, né? mais antigos, né? Esses primeiros antropóides. Pois bem, eu acho que, para não ficar muito cansativo, ele poderia deixar então essa parte que vai entrar depois sobre Capela, né? A gente fala nas civilizações que se originaram a partir dos exilados de Capela, que foram os egípcios, os neos-egípcios, né? Os indianos, os judeus, né? E as raças sirianas, para a próxima reunião, né? Que a gente poderia entrar com uma detalhe, né? Então a gente vai no próximo estudo, a gente vai entrar, a gente vai perceber que depois que já existia a base nominal aqui na Terra, é que migram então, milhares de anos atrás, né, esses espíritos que vieram de um dos mundos de Capela, não de Capela, que é a estrela, mas de um dos mundos que circula em torno de Capela, né, e que vieram e renasceram aqui na Terra como mecanismo de resgate de seus débitos em relação ao mundo que eles viviam, e ao mesmo tempo promover uma enxertia aqui na Terra, inclusive no próprio processo de evolução da espécie, né, para promover o progresso das criaturas humanas. Então, já existia essa base para que houvesse então essa troca, né, essa migração desses espíritos para promover o superevolutivo aqui na Terra. E a gente percebe que realmente foi um superevolutivo, né? A gente pega o Egito, por exemplo, do período faraônico, no apogeu do Império Egípcio, a impressão que a gente tem é que o Egito é mais evoluído que agora, não é? Parece que não é realmente. A gente vai estudar que das raças que vieram de Capela, aqueles que se estabeleceram, que foram os egípcios, eram os mais avançados de Capela. E que a ciência, que a Terra não comportava o avanço científico e tecnológico que eles trouxeram. Eles esconderam muita coisa. Que as pirâmides é uma pontinha de um iceberg. E Emmanuel vai tratar o que faz as pirâmides, as informações que eles quiseram deixar para as pirâmides, né? E que foi o primeiro povo a voltar para a Capela. Vieram resgatar. Pouquíssimos ficaram aqui para promover o surto evolutivo de Capela. Capela é uma espiritual ou material? Capela, na verdade, é uma constelação, né, de Cocheiro, né? Que é um sol bem maior do que o nosso Sol e que em torno dele giram alguns planetas. E que um desses planetas, né, deviam seres, segundo Emmanuel, não tinham condições mais de viver lá, semelhante ao que está passando na Terra aqui neste momento, nessa fase de transição. Bom, gente, esse é apenas um apanhado histórico, né? O objetivo nosso foi trazer, dentro daquilo que a doutrina espírita nos fornece, né, através de Chico Xavier e de Emmanuel, as informações, mostrando sempre esse ascendente espiritual no processo evolutivo aqui da Terra, né? Mostrando que acima muitas das vezes, né, nossos interesses personalistas, né, particulares, paira a vontade do Criador, que dirige, que corrige, que estabelece, que promove, mas sempre pensando no nosso bem, sempre pensando no nosso melhoramento espiritual, porque é esse o nosso objetivo, né? O nosso progresso espiritual, e cuidando que a Terra, por mais querida que seja, e por mais, digamos assim, acostumado a ela que nós estejamos, né, é uma passagem, é uma casa temporária, cedida, né, pelo Criador, para estabelecer o nosso processo evolutivo. E que tudo que acontece conosco, na nossa existência, está inserido dentro dessa lei maior, que é a lei de causa e efeito, né? Que é fruto de tudo aquilo que a gente vem
trabalhando ao longo de nossas existências. Então é importante ter isso em mente, né? E que ninguém está desamparado. Todos nós temos nosso anjo da guarda. Antes de reencarnarmos, é estabelecido para nós aquele espírito superior que vem, né? que é colocado para acompanhar a nossa jornada aqui na Terra, auxiliar a nossa caminhada, para que ela tenha êxito, para que ela tenha sucesso. Invariavelmente ele vem nos auxiliando, nós muitas das vezes nos afastamos do nosso benfeitor, mas todos nós temos, todos, até aquele ser que a gente fala, aquela criatura, né, que está lá presa, que cometeu tantos crimes, mas ele ainda precisa de mais amparo ainda, tendo aquela proposta de Jesus, que os sãos não precisam de médico, né, mas aqueles que estão doentes. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, antes de encerrarmos, uma colocação, alguma sugestão, está dando para acompanhar o tema, o estudo. A gente, na verdade, está pegando apenas parte do livro Caminho da Luz, porque o ideal seria realmente estudar o livro do começo ao fim, porque Emmanuel coloca uma palavra fora do contexto, né? Cada parágrafo dele é um manancial de informação, mas em função do tempo não é possível. Então a gente pegou apenas alguns tópicos, alguns lances, e trouxe aqui para que a gente pudesse, né, analisar.